A paz do Senhor para todos, amados irmãos e amigos. Mais uma vez aqui estamos em nossa live. Eu sou Sandro Máximo e vos convido a partir desse momento a meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Nós somos aqui da Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial Parnamirim e a nossa localização é a rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729. Nos reunimos às quartas, sextas e domingos em nossos cultos regulares. E nesse momento de pandemia que o mundo se encontra, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades, nós estamos com os cultos suspensos. A igreja está aberta, mas com os cultos suspensos. Nós não estamos nos reunindo lá, e estamos aproveitando os recursos disponíveis que nós temos, que nesse caso são as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor e este momento em nada substitui o culto presencial, nós estamos com saudade inclusive, mas é aquilo que nós temos à disposição para que o nome do Senhor seja glorificado, enaltecido. Então, se porventura for chegando alguém aí, já vá nos orientando com relação ao som, com relação à imagem, se está tudo ok, se a transmissão está sendo feita de maneira que vocês percebam o que está acontecendo e que isso seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou verificando aqui também em um outro aplicativo que fica melhor de ser analisado com relação às pessoas que nos assistem. Então você que está chegando aí, vá nos informando como está o áudio, o vídeo, para que tudo saia de acordo com a vontade do Senhor para nós nessa noite. Amém? Estou vendo que já está chegando gente aí, estou procurando aqui ver se consigo entrar também em outro dispositivo, como eu falei, para ir acompanhando. Achei. Perfeito. Graças a Deus. Amém, irmãos? Como é que está a sua vida? Como é que está o exercício da sua cristandade? Como é que você está vivenciando esse momento, está orando, Deus em seus propósitos, em sua soberania e providência, Ele tem aproveitado esse momento, dentro da sua permissibilidade, para convocar, e do seu poder, para convocar o povo, a sua igreja, a orar, a bendizer o seu santo nome, a engrandecê-lo, está trazendo à nossa mente, a compreensão que nós temos das coisas, que Ele é soberano. Então, nós somos dependentes dEle e Ele está dizendo, eu estou aqui. Nada, nós sabemos disso, nós cremos assim, passa desapercebido da vontade do Senhor. Meus amados, não me permitam só dar um ajustezinho nessa luz, que eu estou achando que está um pouco com sombra. Deixa eu ver aqui. A imagem está boa, você que está assistindo aí, nossa irmã Régia, nossa irmã Andréia, me dê aí uma resposta sobre a imagem. Está com sombra, dá para ver, está perceptível para que nós possamos começar. Me dê uma resposta. Desde já, nós vamos orar ao Senhor, invocar a sua presença no nosso meio, para que Ele venha ser glorificado mais uma vez, através do nosso esforço, através da nossa intenção de transmitir algo para a igreja, para o corpo, para a noiva, que seja edificante, que seja frutífero, que traga paz, esperança aos nossos corações, que nos ensine como nós devemos viver enquanto cristãos. Irmã Enilde Duarte, seja bem-vinda em nosso meio, irmã, em nome de Jesus. Vamos melhorar um pouquinho aqui essa imagem. Eu quero que agora vá
melhorar. Ainda que fique um pouquinho de sombra, mas vai melhorar aqui a visualização. Amém, irmãos? Meus amados irmãos e irmãs que se reúnem nesse momento conosco. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Essas coisas amadoras, irmãos, são assim. Nós procuramos fazer da melhor maneira possível, mas esses são os recursos que nós temos no momento. Amém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para diminuir um pouquinho aqui. Não gostei não. Vamos ver assim. Amém, irmãos? Eu creio que assim esteja bom. Deixa eu ver quem já está conosco aqui para nós começarmos. Nossa irmã Régia Souza está assistindo. Nossa irmã Andréa Duarte, esposa do diácono Diogo, já chegou também. Régia, Andréa, Enilde. Eu creio que já é hora de começarmos. Amém? Então, vamos iniciar fazendo aquilo que nós gostamos, né? Que é orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Ore comigo. Você já vai preparando aí sua Bíblia, né? Seus aparatos para que nós possamos adorar a Deus. Meu Senhor e Deus, nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, que Tu venhas com a Tua providência, Senhor, em nossas vidas, nos ensinando, Pai amado, nesse momento difícil, colocando em nosso coração a certeza, Senhor, de que somos dependentes de Ti, Senhor amado, que a Tua providência é que tem nos mantido de pé, a Tua misericórdia e graça, Senhor, é que tem feito que nós estejamos vivos, Senhor, nesses dias. Que Tu chegue na vida de cada um, Senhor, nas famílias. Que Tu chegues, Pai, nos países que estão sendo duramente atacados, Pai amado, nesse momento, por esta pandemia, por esta enfermidade. Tu és Deus de providência, Tu és Deus que salva, Tu és Deus que cura. Tu és Deus que liberta, Tu és Deus que tem prazer, Senhor, em salvar. Então chega com Tua misericórdia, Senhor, derramando no coração do homem o entendimento, a compreensão do que ele tem que aprender e compreender, Senhor, tendo isso como lição de vida, lição Tua para nós, de como devemos nos comportar, de como devemos Te buscar, de como devemos olhar uns para os outros, Pai, em harmonia, em comunhão, onde na realidade, Senhor, Tua palavra nos ensina de Gênesis a Apocalipse, como nós devemos, Senhor, nos relacionar contigo e uns com os outros. Então, que a Tua boa vontade, Senhor, o Teu poder que é insondável, incalculável, inimaginável, recaia, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua criação, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as criaturas, Senhor, sobre os animais, e traz paz, e traz harmonia, e traz, Senhor, equidade, equilíbrio. Nós bem sabemos, Senhor, que a Tua palavra nos informa, nos orienta, nos ensina que os dias são maus, que o mundo jaz no maligno, que acontecimentos terríveis, Senhor, pavorosos, Pai, acontecerão como prenúncio, Senhor, da Tua vinda. Nós sabemos disso, Pai. Mas nós só pedimos, Senhor, nós Te pedimos como um oásis, Senhor, em meio ao deserto. Traz tempos de refrigério. Nós cremos, Senhor, que a Tua igreja ainda tem muito a fazer nessa terra. Ainda tem muitas pessoas a serem alcançadas, cujos nomes estão escritos no livro da vida, Senhor. Isso feito na eternidade. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos socorre as nossas dificuldades. Socorre-nos, Senhor, naquilo que nós não temos condição de resolver. Preserva, Pai, o trabalho, o emprego das pessoas. Dá estratégias aos empresários, Senhor, tem misericórdia, para que estes consigam levar adiante, Pai amado, os seus empreendimentos. Todo final de mês, Senhor, é dia de pagar imposto, pagar folha de pagamento. E nós sabemos o quanto é difícil ser empresário no Brasil. São verdadeiros heróis, Senhor, onde uma carga tributária tão pesada, tão dura, Pai amado, esmaga, Senhor. Por isso que muitas vezes nós não vemos o desenvolvimento necessário e desejado, em virtude da falta, Senhor, de boa vontade de quem realmente pode resolver as coisas.
mas o universo é governado pelas tuas mãos e pela tua vontade, Senhor. O universo é governado pelo teu querer, pelo teu desejo, e nada foge a esse controle. Nada foge, Senhor amado, aos teus desígnios. Então nós te pedimos, Pai, olha para nós com misericórdia. Derrama, Senhor, a tua compaixão, o teu amor sobre nós. E que nós tenhamos a oportunidade todos os dias de glorificarmos o teu nome através das nossas ações, do nosso próprio testemunho, para que pessoas se interessem, Senhor, desejem te conhecer. Nós te pedimos isso na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Giane Santos, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos aproveitando aqui as oportunidades para glorificar o nome do Senhor. Lucas Taveira já entrou também. E vamos devagarinho aqui meditar mais uma vez na palavra do Senhor, na certeza de que Ele tem algo sempre para nos alimentar, para nos suster, porque a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é alimento que verdadeiramente nos alimenta, né? E quem prova desta água, quem prova desta fonte, tem sua sede dessedentada verdadeiramente. Amém? Então nós vamos meditar hoje. Abra aí sua Bíblia, no Evangelho que é de Jesus Cristo, pelo relato de João, capítulo 15. Evangelista João, capítulo 15. A partir do verso 1 até o verso 8. Amém? Vamos tentar interagir, né, na medida do possível. Vocês vão aí respondendo amém. Todos já encontraram essa reflexão, não é? Sem pretensão, sem maiores pretensões. Também vai ficar disponibilizada, além do Facebook, no YouTube também, que nós temos um canal particular lá, cujo nome é Salos, né? Começamos a trabalhar nele agora há pouco tempo, que significa salvação. Salos deriva do latim e a sua raiz principal é salvação, né? Então nós temos ali o desejo de colocar alguma coisa que venha trazer ânimo, alimentar o povo, né? Esse tipo de coisa dentro das minhas limitações, dentro daquilo que Deus tem para nós fazermos. Amém, irmãos? Eu tracei aqui um roteiro também para que nós possamos ler um pouco na palavra do Senhor, então vou utilizar aqui a palavra do Senhor, não é? Mas também, deixa eu dobrar um pouquinho aqui, nós temos aqui no computador o roteiro que vai nos orientando, né, com os temas principais, e nós vamos meditando sobre isso. E isso tem como objetivo a glorificação do nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, nós estamos diante do evangelista João, o discípulo a quem Jesus amava, não é? E nós costumamos dizer que o evangelho joanino, ele se difere um pouco dos evangelhos sinóticos. Sinótico, você sabe, significa semelhante, e são os de Mateus, Marcos e João, não é? Que cada um apresenta Jesus para um povo diferente e Jesus de uma forma diferente, de acordo com os seus destinatários. E João apresenta Jesus de uma maneira diferente. Ele apresenta Jesus como sendo divino, né? Como sendo Deus, e o seu público são todos os crentes de todas as épocas, até hoje e até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta o Jesus Deus. Não é à toa que ele começa o seu evangelho no capítulo 1, dizendo que Jesus é Deus, não é? Vou ler bem direitinho para os irmãos. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Justamente já enfrentando algumas heresias que existiam naquela época, que dizia que Jesus era uma emanação, era um Deus menor, né? Algo submisso, vamos dizer assim, em hierarquia ao Deus Pai. E ele já começa o seu evangelho afirmando isso, que Jesus era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Existe uma versão aí de uma Bíblia, de um determinado grupo religioso, que quando chega nessa parte diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era como Deus, e não igual a Deus, né?
Então, fruto aí de uma tradução equivocada, sem recursos para tal. Mas nós cremos, do jeito que João escreveu, né? Que ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Todos abriram? Vamos ler do verso 1 ao 8, do capítulo 15 de João, cuja epígrafe diz: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Senhor, mais uma vez eu oro a Ti, na perspectiva, Senhor, na esperança de que nós possamos compreender melhor a Tua palavra através da iluminação do Teu Espírito Santo, que no abrir e fechar, Senhor, da nossa boca, o Teu povo e a mim, Pai, nós possamos ser edificados, e que esta palavra, Senhor, desde já eu Te peço, encontre guarida em nossos corações e nos sirva de alimento no momento propício, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, nos deparamos com um texto lindo da parte do Senhor, muito edificante, que traz para nós algumas verdades que nós temos que aprender, nós temos que vivenciá-las. Mas antes de falar propriamente dito destas verdades, eu queria fazer um preâmbulo, uma introdução acerca desta analogia que o Senhor Jesus Cristo faz com relação à videira. Nós sabemos, irmãos, que existem algumas coisas que pertencem à cultura humana, que pertencem aos hábitos humanos, que são muito antigos. Um deles é o hábito de cultivar o trigo e deste grão moído fabricar-se o pão. Dizem, que o pão surgiu há mais ou menos 6.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia. Era moído a sua semente, junto com o fruto do carvalho, fazia-se uma massa, essa massa era amarga e o pão era assado. E o pão foi tomando diversas formas ao longo do tempo, presente na mesa de tantas pessoas no mundo, e que o Senhor Jesus Cristo também faz analogia a ele, dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida, ele é o maná. Para o povo do deserto, saindo do Egito, os israelitas, ele foi o maná. Para nós também, ele é o maná, ele é o pão que dá a vida. E nessa analogia também, outro alimento que Jesus nos fala é a uva. E o fruto da uva, que é o vinho. Ninguém sabe certamente quando surgiu exatamente o cultivo da uva e a fabricação do vinho. O que nós sabemos é que é muito antigo. Surgiu aí na região da Ásia, e ela é cultivada, as parreiras ou as videiras, nas temperaturas temperadas, nos climas temperados, melhor dizendo, nos climas temperados. E o fruto da uva aí, o vinho, é uma das atividades mais antigas da civilização. Evidências indicam que o cultivo da videira para a produção de vinho na região do Egito e da Ásia Menor, durante o período neolítico,
ao mesmo tempo em que a humanidade, instalada em colônias permanentes, começou a cultivar alimentos, a criar gado, além de produzir cerâmica. Então, é uma coisa muito interessante saber que o vinho é muito antigo, né? E faz parte da cultura, muito mais do povo europeu, né? Como alimento, eles tomam vinho como nós tomamos aqui um suco na hora da refeição. E Jesus aproveita essa analogia e fala, né? Eu sou a videira. Ele começa a utilizar de um artifício que todo mundo conhecia, né? Didaticamente. Todos ali sabiam o que era uma videira e sabia o fruto, o que era produzido do fruto da videira, que no caso era o vinho. Uma curiosidade também é que o primeiro milagre que Jesus faz, você sabe disso, está lá em João capítulo 2, verso 1 a 11, ele é convidado a um casamento, e nesse casamento falta vinho, né? E ele ali executa o seu primeiro milagre, a primeira ação pública, né, de Jesus Cristo, nas bodas de Caná da Galileia. E é muito interessante isso. Jesus está presente, se socializando. Você imagina que ele está no ambiente, só isso a nível de introdução, amém, irmãos? Ele está num ambiente festivo, e quando Jesus chega, o ambiente continua festivo, irmãos. Não imagine Jesus chegando sisudo, com fisionomia, como nós costumamos brincar, de delegado, né? Carrancudo, tirando o prazer ou a alegria dos que estão presentes. Não, ele chega como nós chegaríamos. Ele chega sorrindo, ele chega participando, se socializando, se divertindo, né, naquela situação com os que ali presentes. E no momento de extrema dificuldade, quando se acaba o vinho, visto que nós não sabemos em que momento isso acontece no casamento, né? O casamento, as cerimônias matrimoniais do povo judeu poderiam durar ali até 7 dias, ficavam ali até 7 dias festejando, não é? E nós não sabemos exatamente quando foi esse momento, mas o fato é que o vinho acabou e Jesus Cristo não permitiu que a alegria proporcionada naquele momento acabasse também. E ele vai ali e transforma o que nós já sabemos, né? A água em vinho. Vinho que é sinônimo de alegria, né? De festividade, que está presente na mesa de reis e de plebeus, plebeus durante a história humana. Então Jesus Cristo faz essa analogia. E ele fala que esse milagre foi realizado nas bodas de Caná, na Galileia, uma região aí próximo do mar da Galileia, né? O mar de Tiberíades, o mar de Genezaré, ou de Quinerete, conforme a época que é pronunciado, mas todos esses nomes são sinônimos para o mesmo lugar, para o mesmo mar. Então nessa região aí, Jesus faz o seu primeiro milagre. Então eu proponho a você a meditarmos como nós estamos habituados, examinando as Escrituras e tentando extrair dela algo de proveito, aplicando ao nosso coração, compreendendo mais ou menos o que o autor quis dizer, né? Pedindo isso a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos fazer uma exegese correta daquilo que o autor quis dizer quando escreveu aquilo e aplicar esse conhecimento, essa verdade, esta palavra que é viva e é vida em nossos corações. Amém? É esse meu objetivo e espero alcançar em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Então, o primeiro versículo, eu vou ler nessa versão aqui, que eu achei mais interessante. Jesus diz, João diz, não é? Jesus dizendo, na verdade, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Que coisa linda. No primeiro versículo do capítulo 15, introduzindo este texto, né, este ensinamento, essa doutrina, para os seus ouvintes naquela época e para nós hoje, Jesus diz, nesse simples versículo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, algumas verdades. Primeiro, Jesus diz que ele é o doador da vida e sustentador. Eu sou a videira. Nós vamos entender isso mais na frente. Eu sou a videira. Eu sou a planta que produz um fruto e que desse fruto produz um vinho que produz, que pode ser identificado, né? Vamos fazer essa analogia, como fornecedor de vivacidade, de alegria. Eu sou a videira verdadeira. Então, se ele é a videira verdadeira, evidentemente que existiam videiras falsas, né? Como nos dias de hoje,
existem pessoas com verdadeiros sentimentos de edificação do próximo, como existem pessoas que se dizem edificadoras, mas na realidade são usurpadoras, né? Tentam extrair dali o melhor, tomar proveito para si e não pensam no próximo. Mas Jesus diz: eu sou o doador da vida e sustentador. Eu sou a videira, né? E meu pai é o agricultor. Ele mostra a sua veracidade. Ele é a videira verdadeira. Ele não é uma falsa videira. Ele não tem falsas promessas. Ele não está ali ensinando algo de um conhecimento simplesmente adquirido com o tempo, mas de um conhecimento divino. De um conhecimento que produz satisfação, porque a verdade produz satisfação no coração daquele que é verdadeiro. A verdade consegue extrair de nós sentimentos opostos, muitas vezes. Quando nós estamos do lado da verdade, isso causa regozijo, causa satisfação e tranquilidade. Quando nós estamos do lado oposto da verdade, isso causa medo, transtorno, angústia, né? Pavor, medo diante de uma verdade. E talvez a maior verdade que esteja no coração das pessoas hoje é que Cristo voltará. E como nós nos comportaremos? O que será de nós quando isso acontecer? Os que estão do lado da verdade se enchem de esperança, se enchem de alegria, de gozo. Os que não, de toda sorte de sentimento, que não é salutar, que não produz paz no coração, porque se enche de incertezas, por não conhecer o seu Criador. Então, Jesus também demonstra aqui a sua filiação, a sua divindade. Meu pai é agricultor. Ele pega uma atitude, uma ação corriqueira, né? Ele costumava fazer isso, como mestre que é, né? Ele pegava uma situação que todo mundo conhece e dela ele traz um grande ensinamento. Ele introduz ali a sua doutrina de maneira que as pessoas não fiquem com dúvidas. Ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor, né? Eu sou a videira e meu pai me plantou aqui nesse lugar. E nós vamos ver, a partir do verso 2, o que vai acontecer no desenrolar desse conceito de que Jesus é a videira e o pai o agricultor. E nós sabemos que o agricultor, para obter o fruto do seu trabalho, ele precisa ter um esforço, ele precisa fazer algumas coisas dentro de uma regra, né? Para que o que ele plantou germine, cresça, dê frutos e ele usufrua disso. Então existe aí um processo. Nós estamos inseridos nesse processo onde o Pai, o Deus Todo-Poderoso, é quem nos rege, é quem nos guia, é quem nos protege, é quem exerce em nós a sua vontade. Tudo isso para a sua honra e glória, não é? Toda a intervenção de Deus em nós tem como objetivo principal a sua glorificação, o seu enaltecimento, porque Ele verdadeiramente é Rei. Amém, irmãos? Deus é Rei. Glórias a Deus por isso. Então, no verso 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja, ação e consequência. Com ele, né, todo ramo. Nós somos os ramos. Amém? Jesus é a videira é uma planta, uma trepadeira, né? Deixa eu ver aqui para ver se eu não estou falando besteira. É uma trepadeira, muito bem. A videira, a parreira é uma trepadeira. Nós somos os ramos que estamos vinculados a ela. Amém? É necessário estar vinculado à videira para ter vida, para receber dela a seiva que nos alimenta, né? Se não estivermos ligados, nós não temos alimento, nós morremos. Então, há uma sequência. Todo ramo, todo aquele que estando em Cristo, se ele não der fruto, a consequência é que ele será cortado. Com Jesus Cristo, sem resultados, não servimos. Com Jesus Cristo, dando resultado, somos aprimorados. Veja que antagonismo. Se nós dissemos que estamos vinculados a Cristo, nós temos que dar frutos. Se nós dissemos que estamos seguindo a Cristo,
conhecemos a Ele, estamos aprendendo sua doutrina, conhecemos a sua vontade, alguma coisa de bom que vai fazer com que nós pareçamos com Ele, tem que surgir em nós. É evidência isso, de que nós somos dele, é uma evidência. Se você está ligado à videira, você tem que se relacionar, evidentemente, com a videira e produzir frutos vindos desta videira. Esta é a comprovação de que nós realmente somos dele. Amém, irmãos? Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Que frutos seriam esses? Porque o objetivo, se nós estamos ligados em Cristo e produzimos frutos, Ele nos poda, Ele nos limpa. E o objetivo é que nós venhamos a dar mais fruto ainda. É multiplicação, é soma, é adição, não é mesmice. Nós não podemos dizer que estamos vinculados a Cristo e não crescemos. Nós não podemos dizer que estamos vinculados a Cristo e não sentimos progressão, não é progressividade, melhor dizendo, em nosso caminhar, na nossa vida cristã. Nós temos que ter, sim, nós temos que encontrar evidências dentro de cada um de nós que retratam crescimento dentro do processo que nós estamos inseridos, que chamamos de santificação. Por causa desse vínculo com Cristo, nós temos que enxergar nós coisas que nós fazíamos e deixamos de fazer, coisas que nós não sabíamos e agora sabemos e colocamos em prática, uma vez que todo conhecimento não colocado em prática é um conhecimento nulo, que não frutifica, que não multiplica, que não soma. E nós temos que ser multiplicadores deste conhecimento que nós recebemos de Jesus, porque estamos vinculados a Ele. Não é? Temos que trabalhar mostrando os frutos, porque vamos conhecer a Cristo através de nós, através dos nossos frutos, vão apontar para Jesus. E nesse relacionamento, em nosso caminhar, nós vamos muitas vezes perdendo algumas características que nós tínhamos em nós, que eram danosas, que eram prejudiciais, que são tão comuns ao mundo, e vamos assimilando e absorvendo as características de Jesus. Se nós éramos irritados, se nos irritávamos com qualquer coisa, se não tínhamos domínio próprio, agora vinculado a Cristo, nós vamos absorvendo o seu caráter, porque Ele vai nos moldando para esse fim, né? Para sermos semelhantes a Ele. Se nós não éramos humildes, soberbos, arrogantes, nós vamos, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da meditação, do jejum da sua palavra, né? Meditação da sua palavra, nós vamos adquirindo aí hábitos saudáveis, vamos nos parecendo com Jesus. E talvez você possa dizer nesse momento, poxa, eu estou caminhando com Cristo há tanto tempo, há X anos, e quando eu comecei eu fazia assim, e hoje eu não faço mais, e como Deus me transformou, e como Deus me mudou. Poxa, que coisa maravilhosa, eu me preocupava tanto com tantas coisas, corria de um lado e para outro, mas agora eu recebendo esse alimento, essa seiva que vem do Senhor, eu me sinto tão tranquilo, tão esperançoso. Queira Deus que você tenha tido já esse pensamento, esse raciocínio, tenha feito já essa reflexão, porque é sinal de que realmente você está inserido no processo de santificação que só termina quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Porque até lá há o que limpar, há o que ser podado, há o que ser retirado. E eu imagino que uma poda doa, né? Essa purificação cause em nós um efeito, porque afinal de contas está sendo tirado. Uma poda é você tirar galhos mortos, folhas secas, às vezes até folhas bonitas, mas que não servem para o propósito, está indo para um lugar errado, está indo em outra direção. É necessário cortar ali para que a planta reaja a esse corte, imagine que vai perecer e dê fruto, como uma atitude, vamos dizer assim, né? Existencial. Eu tenho que deixar a minha posteridade, eu tenho que dar fruto. Pelo menos esse é o conceito na agricultura, para algumas culturas. Fazer com que a planta pense que vai morrer, para que ela frutifique antes da época ou fora da época. Deus faz assim conosco. Ele vai nos podando. E às vezes este ato ou esta ação causa dor, causa sofrimento, causa reflexão. E o momento que nós estamos vivenciando hoje no mundo, nós podemos compreender e fazer essa analogia de ser uma poda sim do Senhor na sua igreja. Na sua igreja.
em nós, em mim, em você, retirando de nós o medo, colocando em nós o desejo de orar, de buscar, de jejuar, de usar as ferramentas que Ele mesmo nos ensina para enfrentarmos o dia mau. Então o Senhor está nos podando, amém, irmãos? O Senhor está mexendo conosco, com o nosso entendimento, com a nossa compreensão de coisas, com os nossos paradigmas. Deus gosta de mudar paradigmas às vezes, quando estes não glorificam ou estão estáveis, né? Às vezes na nossa lida, na nossa obra, na obra do Senhor, envolvidos, né, com a obra de Deus, nós ficamos um pouco desanimados, nos estabilizamos e percebemos às vezes erroneamente que é só isso. Aí Deus vem e diz: ei, não é bem assim, existe muito a ser feito, e Ele nos anima com essa finalidade, amém? Verso 3, irmãos: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Veja, irmãos, vocês já estão limpos. Jesus Cristo está falando para os seus discípulos, para os apóstolos que estão ao redor dele, para os seus seguidores, e ele começa a fazer distinção deles e vocês. Vocês já estão limpos. Certamente tinham outras pessoas que estavam ali curiosamente, ou ele se refere aqui a um grupo específico e outro grupo não, mas o fato é que ele diz que vocês já estão limpos. Então há uma necessidade de limpeza, há uma necessidade de purificação, de poda, para que a videira cresça com mais vigor, com mais força, porque ela já tem experiências de perda, tem experiências de dor, está mais fortalecido. Quando o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, o contexto imediatamente anterior fala de sofrimento, de lutas, de fartura também. Fala de situações em que ele teve necessidade e de situações também que ele teve fartura, né? Era abastecido de tudo. Então nessas situações, ou com escassez ou com fartura, ele podia todas as coisas em Cristo Jesus. Então há essa necessidade de pureza, de purificação. E o agente, ou a ferramenta utilizada por Jesus e por Deus, pelo Espírito Santo, para nos limpar é a sua palavra. É a palavra que Ele nos tem falado. E hoje, ali, nesse momento, Ele falou audivelmente para os seus ouvidos naquele momento. E para nós Ele fala através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Ela revela para nós a vontade de Deus, ela revela para nós a vontade de Jesus, como eu tenho que fazer, o que Deus espera de mim, qual é a minha finalidade nesta vida. Só lendo a palavra de Deus nós vamos compreender isso. E ela tem essa capacidade também de nos exortar, de nos edificar, de nos limpar. Esta palavra falada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. É através da pregação do Evangelho. É falando de Jesus, a sua história, conforme a Bíblia relata. Que a fé chega no coração das pessoas através da intervenção do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque vou para junto do meu Pai, não me vereis mais. Do juízo, deixa eu repetir a frase para não falar errado. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque vou para junto do meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado. Do juízo, eu misturei, irmãos. Eu misturei. Me confundi. Mas amém. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois eu leio direitinho o versículo que fugiu da minha mente agora e passo para vocês. Se você tiver aí, bote para mim, digite, leia, pega a Bíblia e coloque no comentário. Jesus disse que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado para os que não creem em mim. Da justiça, porque vou para junto do meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse século já está julgado. Lembrei, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos lá, irmãos, em nome de Jesus. Então, nós já estamos limpos por esta palavra que é pregada, que é lida, que é identificada, pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que estão inseridos na sua palavra.
Então, a comunicação no nosso relacionar, a pregação da palavra, do Evangelho, é o meio de transmitir estas verdades. De modo que as pessoas, ao ouvi-las, gerem fé no seu coração, gerem esperança. Então, daí a necessidade de nós falarmos, de nós pregarmos. E nós temos falado de tudo. Amém. Seja bem-vindo, irmã Carla. Nós temos falado de tudo muitas vezes, irmãos, menos da palavra do Senhor. Nós temos comentado acerca de tantas coisas do nosso dia a dia, no nosso final de semana, e ao nos encontrarmos com as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, nem lembramos de Jesus. Nós lembramos da última série que nós assistimos, lembramos dos últimos acontecimentos na política, lembramos dos feitos do nosso time de futebol, lembramos das festas em que participamos junto com nossos familiares, e em alguns momentos, em algumas vezes, nós nos esquecemos de falar, de mencionar das grandezas de Deus através do seu Filho, que tem executado proezas em nossas vidas, que tem nos mantido de pé, que tem mantido a carne sobre os nossos ossos, que tem dado livramentos poderosos, que tem nos mantido firmes na fé. E isso é uma obra de Deus. Amém? Vamos lá para o 4º versículo, estamos na metade agora. João, capítulo 15, verso 4. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós, em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém, irmãos? Texto bastante explícito para nós hoje. Nós temos que permanecer ligado à videira. Talvez na mente de algumas pessoas haja um desejo, por algum motivo injusto, de se afastar, de se desligar, de se apartar da videira, achando que pode sobreviver sem este vínculo, sem se alimentar, sem usufruir desse contato maravilhoso com o Senhor. E começa a se enveredar por caminhos que Ele mesmo traça, que Ele mesmo projeta. E esses caminhos são caminhos que levam à destruição, à morte. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao cabo deles, ao final deles, são caminhos de morte. Então o homem sem Jesus Cristo anda em direção ao precipício, ao abismo, não é? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É um relacionar, é uma troca de experiências, é uma amizade que só cresce, é uma intimidade, é um relacionamento que é desenvolvido ao ponto de nós, em pensamento, invocarmos o nome do Senhor e já sentirmos grandiosamente a sua presença dentro de cada um de nós. Às vezes nós desenvolvemos um relacionamento tão grande com quem nós amamos, pai, mãe, filho, esposa, marido, que basta um olhar para o outro compreender o que nós queremos falar, o que nós desejamos. Nós temos que desenvolver nosso relacionamento com Cristo nesse modo, nesse ponto, nesse patamar. Porque Deus sonda os nossos corações. E Ele vai nas profundezas do nosso ser. E Ele sabe quem verdadeiramente somos. E Ele continua dizendo no versículo, irmãos, nenhum ramo, ninguém pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Verdadeiramente, nenhum galho fora da videira pode dar fruto, muito pelo contrário. Ele vai secar, ele vai morrer. Vai servir para outro propósito, menos dar fruto. E o fruto que tem que ser dado, irmão, é o fruto da videira. Nós não podemos dar caju, irmãos. Dar jaca, graviola, siriguela, pitomba. Se vincular da videira, nosso fruto é uva. Se é que você me entende. Nós não podemos oferecer para o próximo um fruto que não seja uva. E nós temos muito isso nos dias de hoje. Pessoas que se levantam oferecendo todo tipo de fruta. É uma quitanda, menos uva. Menos o fruto da videira. Oferecem legumes, raízes, hortaliças.
que para muitos parece alimento, e até alimenta, mas não produz vida, porque não é o fruto verdadeiro, originário da videira verdadeira. Então cuidado com os frutos que são oferecidos, cuidado com as propagandas enganosas, as portas abertas e aquilo que é usado para atrair. Irmãos, nós vivemos em um mundo tão complicado que a videira e a simplicidade do Evangelho está sendo deixado de lado em detrimento, não é? Ou melhor, em busca de uma animação, em detrimento da pureza. Muitos buscam o enfeitar, o ornamentar, o oferecer para atrair. E nós não devemos ter essa preocupação, porque quem atrás, como eu falei no início, é o Espírito Santo que vai nos convencer, que vai convencer o homem, que vai colocar fé dentro do seu coração, que vai fazer ele desejar conhecer a Cristo. Então nós não precisamos parecer com o mundo para atrairmos pessoas. Muito pelo contrário, o mundo tem que nos encontrar, ou olhar para nós e nos encontrar de maneira diferente dele. O mundo tem que nos edificar de maneira tal que ele se sinta diferente de nós, porque é diferente, irmãos. É diferente. O povo de Deus é um povo diferente daquele que não é dele. Então daí a necessidade de cultivarmos a simplicidade e a pureza do Evangelho, para não nos misturarmos com o fermento que faz levedar a massa de maneira não salutar, não conveniente. Vamos fazer isso, vamos encher de brilho, vamos fazer aquilo outro, porque fulano de tal fez, a igreja tal fez e está crescendo. Quem faz crescer é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus, disse o apóstolo Paulo. É dele que vem o desejo de ver a sua obra frutífera na terra e crescendo, segundo os seus propósitos e não os nossos. Então ninguém pode dar fruto se não for por si mesmo, se não permanecer na videira, se não estiver ligado à videira. E ele diz, vocês também não. Há uma distinção aí, irmãos. Há uma distinção aí para muitas vezes tirar aí baixar um pouco o nosso ego, baixar um pouco a nossa bola, não é? E de acharmos que já estamos preparados e prontos para colocarmos nossa mão, impormos nossas mãos sobre as pessoas e as coisas acontecerem. Ele diz, para que as coisas acontecerem, permaneçam em mim. Esse vínculo é eterno. Esse vínculo é para sempre. Nós não podemos executar nada se não estivermos sob a égide da vontade do Senhor. Então, às vezes pedimos a Deus estratégias, orientações, mas estas têm que estar em conformidade com a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós formos criar que pode causar engano, que pode ter uma interpretação dúbia, tem que ser avaliado. Já que nós temos que fugir da aparência do mal, já que temos que fugir daquele que é mais fraco na fé e pode confundir as coisas, não compreendendo da maneira que nós compreendemos, já que nós temos uma liberdade em Cristo, nós temos que não confundir liberdade com libertinagem, como algumas pessoas fazem, e Deus tenha misericórdia de nós quanto a isso. E não podemos usar nossa liberdade para dar ocasião à carne, não é? Bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Então, aquilo que nós temos aprovado, que não seja motivo de tropeço para outros. É a responsabilidade que nós temos com o próximo, não é? É a responsabilidade que nós temos com aquele que muitas vezes, neófito, olha em nós e se espelha em nós e talvez tenha recebido um alimento e está crescendo na fé e vê um obstáculo em algo que para nós é tão corriqueiro e comum. Então tenhamos cuidado com isso. Então nessa distinção entre os outros, né? Todo aquele do vocês, né? Esse pronome aí, dá a compreensão, uma condição aí sine qua non, né? Uma condição que, isso vem do latim sine qua non, vocês sabem, que uma situação só pode acontecer imediatamente após outra, entenda assim. Só pode chover se houver nuvens no céu, é uma condição sine qua non para a chuva, ter nuvens no céu. Então, para nós produzirmos frutos, é necessário estarmos vinculados à videira, é uma condição sine qua non. Está ligado, vinculado.
Isso serve para os de fora e para os de dentro, né? Para os de fora, que não conhecem a Cristo e pensam dar frutos, e para os de dentro, que servem a Deus e que têm que dar fruto. Essa condição de estar vinculado a Cristo é essencial para nós. Então ponderemos nisso, compreendamos isso, que temos que estar conectados com o Senhor, compreendendo nas situações qual é a sua vontade. E eu posso até fazer aqui uma analogia secular, mas eu acredito que é até salutar. Se você exerce um cargo em alguma empresa, trabalha secularmente, né, e tem função de liderança, ou até mesmo é um simples colaborador que contribui ali com o seu trabalho para o crescimento da empresa, é salutar que você tente compreender como pensa o seu chefe imediato, o seu diretor, o seu gerente, para que você tome uma atitude na ausência dele, que seja a atitude que ele tomaria se estivesse presente. Amém? Fica aí o conselho. Do mesmo modo, é com Cristo Jesus, é com Deus, é com o Espírito Santo. Que atitude eu tomo nesse momento se sou servo de Deus? Que atitude eu tomo diante dessa situação se tantas pessoas olham para mim e me veem como servo de Deus? Isso vai ajudar a nós errarmos menos, a não sermos tão coniventes com o erro que de tão perto nos rodeia, né? E olhar se não sai de dentro de nós. Então existe isso, essa necessidade, mais uma vez, Cristo vem falando desde o versículo 1, a necessidade de estar ligado a Ele. Ele é a videira, nós somos os ramos e temos, de maneira geral, estar vinculados a Ele, colados a Ele, recebendo dele o seu alimento, a seiva, que verdadeiramente nos conduz a uma semelhança em atitudes, em palavras, em pensamentos, que nos identifiquem com eles. Então, verso 5. Amém? Deixa eu ver aqui se tem alguma... Antes de nós lermos o verso 5. Glória a Deus. Tenho certeza que vocês estão aí, está ruim de passar aqui, vocês estão aí ligados conosco e vamos meditando na palavra do Senhor. Lembre-se, isso que nós estamos fazendo é muito bom, porque é uma forma de nos alimentarmos, né? de matarmos um pouco a saudade, mas isso aqui não substitui o culto presente, o congregar, o estar junto. E mais uma vez eu repito, nós estamos com saudade. E a igreja vai se levantar mais forte diante dessa situação. Amém? Verso 5. Mais uma vez Jesus Cristo repete: eu sou a videira, vocês são os ramos. Irmãos, parece que às vezes a gente tem que bater na tecla para aprendermos alguma coisa. Os professores, muitas vezes, os pais, os avós, aquele quem ama, que cuida, bate na tecla, até que a pessoa que está ouvindo, que é objeto do ensino, que está sendo educado, verdadeiramente absorva aquilo de maneira tal que aprenda. Não é para decorar, é para aprender, é para vivenciar, é para impregnar. É verdade que de vez por outra nós temos lapsos de memória, como eu tive agora há pouco. Mas isso é comum em virtude do estresse do dia a dia e das coisas que nos cercam, as influências do tempo na nossa vida. Mas o fato é que nós temos que absorver as coisas e compreender, porque assim sendo, farão parte de nós e estarão presentes em nossos conselhos que visam a edificação do outro, a edificação do corpo da igreja de quem nós amamos. Então ele repete: eu sou a videira e vocês são ramos. Agora ele está afirmando: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, ou nada podeis fazer, em outra tradução. Permanecer. Talvez essa seja um grande desafio, talvez esse seja um grande desafio para nós, povo de Deus. Permanecer. Podemos compreender isso como estabilidade. Permanecer estáveis, em confiança, em fé, em fortaleza. Eu sei que nós devemos crescer e progredir, mas em determinados critérios, em determinados conceitos, a nossa base, o alicerce, tem que ser firme. Nós temos que permanecer, ser constantes na base, para que nós possamos subir os degraus seguintes.
se estamos tendo como base ou por base a Cristo, isso é suficiente para que possamos subir os próximos degraus. Permanecer. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas faz de tudo para que nós não permaneçamos, para que nós não possamos crescer nessa permanência. E daí ele vai utilizar, irmão, de tudo aquilo que está em você, que você gosta, que você valoriza. Ele não vai usar nada estranho ou alheio a nós. As armas do inimigo são conhecidas e ele vai utilizar o que nós sabemos que nos atrai, o perfume que chama a nossa atenção, aquilo que nos embriaga. É isso que ele vai usar. Ele não vai usar nada que está de fora. Se você nunca fumou, ele não vai usar o cigarro. Se você nunca se embriagou, ele nunca vai usar a bebida alcoólica. Estão entendendo, irmãos? Ele vai usar o que lhe atrai. Né? Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Aquilo que pode nos fazer fraquejar. Então temos que ser vigilantes e permanentes, constantes nessa marcha em direção aos céus que o Senhor nos leva. Então nós temos que permanecer nele. Se alguém permanece em mim e eu nele, veja que há aí uma relação dúbia. Não é você permanecer em Cristo e Cristo está longe de você. Não. É você permanecer nele e ele em nós. Muitas vezes pessoas já têm acumulado aí muitos anos, muitas primaveras dentro da igreja e nunca tiveram experiências vívidas com Cristo. Se estabilizaram, se habituaram, se acostumaram com o Evangelho e vivem as suas vidas de uma maneira comum e normal, sem experiências, sem desenvolver intimidade. Foi convencido pela palavra, não pelo Espírito Santo de Deus. Foi superficial. Então, ele se diz permanecer em Cristo, mas Cristo não permanece nele, porque em todo aquele que Cristo habita, através do Espírito Santo, há vivacidade, há progredir, há experiências, há intensidade, há frutos. Então que nós possamos meditar sobre isso. Se nós estamos progredindo, tendo como principal ponto o exercer, o perceber, melhor dizendo, estas evidências de que Cristo está em nós e nós nele. E quando isso acontece, quando esse relacionamento é íntimo, essa relação é próxima e dúbia, no sentido de conjunto, dos dois estarem juntos e não uma coisa uma monoamizade, não existe. Tem que ter duas pessoas para ter uma amizade. Dois entes para se ter uma amizade. Então, no caso aqui, é você, Jesus, Jesus e você. E isso acontecendo, você vai produzir muito fruto. Vai fazer coisas boas para o Senhor. Vai glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Pois ele diz, concluindo o versículo, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, ou nada podeis fazer. Somos infrutíferos. Não temos a capacidade de sentir satisfação em nossas ações, porque elas se evaporam, elas desaparecem como orvalho pela manhã, quando entra em contato com os raios do sol. Deixam de existir rapidamente. São pessoas que não produzem nada, emocionalmente falando também. É aquela pessoa que está na igreja e é só aquela pessoa. Não se relaciona, como nós estamos habituados a ouvir, nem é carne, nem é peixe. Está ali, sem fazer nada. Não contribui, não é útil. E nós temos que ser úteis nessa seara. Então isso aqui é o resumo, de maneira resumida, o que Jesus está dizendo. Sem Jesus, ou melhor, só em Jesus, nós somos plenos, capacitados, cheios,
Sem Ele, nós somos nada, irmão. Nele nós nos realizamos. Sem Ele, nós somos nada. Nós não somos nada. As pessoas podem até pensar que são alguma coisa sem Cristo, por aquilo que conquistaram, mas isso acaba. E o que foi conquistado aqui fica. Não vai. O que vai são os frutos, são as emoções, é a intensidade, né? É a veracidade, é a intenção, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão, é a vida piedosa, é o relacionamento, é a vontade de ouvir, é a vontade de ver pessoalmente. Você tem vontade de ver como Jesus de fato é? Nós já temos uma certeza, Ele não tem olhos azuis, Ele não tem pele branquinha, cabelos lisos quase loiro. Ele não é assim. Porque o povo daquela região não é assim, né? Jesus era um homem comum. Como diz o profeta Isaías, sem parecer nem formosura. Era um homem de dores, né? Talvez chamasse a atenção pelo muito amar, pela sabedoria, pelo conhecimento, não pela aparência, pelo comportamento, né? Isso é lindo. Só em Jesus nós somos plenos. Verso 6, João 15, verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Veja, irmãos, uma atitude do cotidiano daquelas pessoas que estavam tão habituadas a pegar gravetos, galhos secos, para fazer fogo. Talvez para cozer algum alimento, né? Assar alguma coisa, fazer pão, assar carne, cozinhar alguma coisa. Estavam habituados a sair ao ermo e procurar gravetos para serem queimados. Mais uma vez, Jesus dá ênfase nesta palavra: permanecer, constância, firmeza. Desculpe. Permanecer nele, com ele, para ele. Porque o ramo que não permanecer nele, irmãos, ele é jogado fora. E todo ramo que tirado da sua árvore, seja ela qual for, a primeira coisa que acontece com ela, por não ser alimentado, não é? É secar, é murchar. Ele vai murchando primeiro, ele murcha. Eu lembrei-me agora de uma coisa, e é um parênteses à parte. Quando eu era criança, junto do meu avô, que tinha uma terrinha na Paraíba, ele tinha uma moradora chamada Carminha, que já nos deixou, e ela era benzedeira. E quando nós chegávamos lá, os netos, ela chegava e pegava uns ramozinhos lá, de uma planta de arruda, uma planta cheirosa, e começava a mencionar umas rezas. Isso é muito comum no Nordeste, não é? As benzedeiras. E começava a rezar a gente lá, batendo com aquelas rezas, aqueles ritos e tal. E daqui a pouco o galho que ela estava na mão, aquele montinho de folhas, estava murcha. E dizia: tá vendo? Você estava com olhado. Olha como murchou. E a gente, na nossa ignorância, né? E nós, na nossa ignorância, imaginávamos: poxa, é mesmo, né? E ali seguimos a nossa vida. Então, a primeira coisa que acontece com o galho que é retirado da árvore é murchar. E com o passar dos dias, o efeito do sol é secar. E quando ele está seco, ele está pronto para ser queimado. Quando ele está verde ainda, não é muito indicado para usar como lenha, porque vai produzir muita fumaça. Não serve. Parece que quando as pessoas estão no final de tudo, né, abandonando Cristo, em uma situação pior do que quando estava com Ele, conforme nos preconiza a palavra do Senhor, quando está seco, e Deus não se interessa por isso, né? A vontade dele é que nenhum se perca, não é? Que todos se salvem, que estejam nos seus caminhos, aqueles que Ele chamou e elegeu.
o diabo pega aquilo que é seco. E as chamas que nunca se apagam vão consumir este galho seco, que é todo aquele e aquela que não tem Jesus, que não vivem uma vida vinculada à vontade de Deus através do seu Filho pelo Espírito Santo. Secos, feios, sem vida, eram verdes, agora são marrons, cinzas, e para nada mais serve a não ser para ser jogado no fogo. E essa analogia é bem nítida diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Há uma terrível expectação, há um fogo, uma expectativa terrível para todo aquele que não vivencia Cristo, que não vive Cristo hoje. Hoje. Há uma fornalha que nunca se extingue, lugar de tormento, dor e ranger de dentes. E esse lugar chama-se inferno. E todo galho que não estiver vinculado a Cristo, que não permanecer nele, será jogado fora, será rejeitado. E a única finalidade será para queimar. Como as pessoas pegam os gravetos, com a única finalidade de colocar no meio do fogo para queimar. E que Deus tenha misericórdia dos homens, né? Que Ele derrama a sua misericórdia sobre todos aqueles que, de acordo com a sua vontade e seus conselhos, vão estar na eternidade junto com Ele. Algo tão comum e cotidiano, não é, irmãos? Explica o fim. Jesus pega uma atitude tão comum, corriqueira, catar gravetos para fazer fogo, para exemplificar que se nós não estivermos com Ele, se não estivermos ao seu lado, se não formos por Ele, seremos contra Ele. E a ira do Senhor, que é aplacada sobre nós em Cristo, vai recair. E diz a palavra do Senhor que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, de mim e de você. Penúltimo versículo. João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mais uma vez, irmãos, permanecer. Permanecer firme, permanecer fiel, constante, se alimentando, usufruindo, sendo usado, produzindo frutos, não é? Através da limpeza, desse processo de santificação, sempre reconhecendo em nós algo que precisa ser modificado, purificado, tirado. Sempre há e sempre irá haver o que ser mudado. Em cada um de nós, em mim e em você. Então, olha a condicional, a partícula condicional aí. Se, né? Se vocês permanecerem em mim, e outra coisa, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, não basta você dizer que me serve, não basta você dizer que anda comigo, não basta você ter uma Bíblia e dizer que é cristão, não. As minhas palavras têm que permanecer em vocês. Os meus ensinamentos, o meu conhecimento, porque senão seremos meninos e iremos fazer coisas que Jesus Cristo não nos autoriza a fazer. Iremos nos comportar de maneira que Cristo não quer que nós nos comportemos. Veja a conclusão do versículo. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se Cristo permanecer em nós e as suas palavras permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Olha que maravilha! Então eu vou pedir um carro novo. Então eu vou pedir, porque Jesus está dizendo aqui que se eu permanecer nele e as palavras dele permanecer em mim, eu posso pedir o que eu quiser e ele vai me dar. Eu vou pedir para acabar o coronavírus. Eu vou pedir para ganhar uma casa nova. Eu vou pedir para os meus inimigos fugirem de mim. Eu vou pedir para ser próspero na terra. Só nos esquecemos de uma coisa.
Nós cremos, com isso que eu afirmei, que Jesus Cristo está em nós, mas as suas palavras não. Se a nossa oração for essa, se os nossos desejos forem esses que eu acabei de mencionar, denota que nós podemos até estar em Cristo, mas as suas palavras não estão em nós. Porque se nós estamos em Cristo e as suas palavras em nós, nós vamos saber o que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente interessa, o que edifica, o que é necessário para termos uma vida digna. Lembra de Agur, de Provérbios? Agur tem um provérbio que ele inicia, parafraseando, ele fala da seu desejo por Deus e diz: Senhor, uma coisa eu te peço, que tu não me concedas a escassez, a pobreza, para que eu não venha roubar, e agredir a tua santidade, e que não me dê fartura. Ele começa com a fartura, que tu não me des fartura, para que eu venha me esquecer de ti, dizendo quem é o Senhor. E em seguida, não me des a escassez, a pobreza, para que eu não venha roubar e agredir a tua santidade. Olha que coisa linda. Dá-me o necessário para que eu tenha uma vida digna. Então, aquele que tem as palavras de Cristo, tem a sua doutrina, tem o seu conhecimento, sabe ser mordomo, usa a mordomia cristã de maneira que Cristo se agrade. Isso não é um estímulo à pobreza, muito pelo contrário, é um estímulo à moderação. Nós podemos ser o que quisermos nessa terra, irmãos, desde que isso venha glorificar o Senhor. Já falei muito sobre isso, quando estamos reunidos no templo. Nós podemos ser o que quisermos, desde que isso glorifique a Deus, desde que nossas conquistas não nos dominem. Muito pelo contrário, que elas sejam instrumentos para a glorificação do nome do Senhor. E nós temos tido experiências vívidas, sinceras, íntegras de cristãos. Experiências onde o desapego ao material é evidente e isso denota que verdadeiramente as palavras de Cristo estão naquela pessoa. Os irmãos já ouviram esses testemunhos, mas eu vou falar aqui porque tem outras pessoas e o mundo todo, de uma certa forma, pode ter acesso a isso. Pessoas que de maneira simples e nos detalhes, irmãos, porque a beleza do milagre não está na grandiosidade, mas na intensidade. Então existem coisas pequenas, mas que de tão intensas causam um efeito grandioso de fé em nosso coração. Saber que pessoas, por exemplo, eu cheguei na casa de um pastor determinada vez e eu tinha passado por um momento muito difícil, onde ladrões entraram no meu lar, na minha casa, e levaram algumas coisas, incluindo minha TV. Mas não foi nesse caso. Não é nesse caso, irmão. Eu tinha uma TV e essa TV queimou. É esse o caso. E essa TV queimou. E eu fui na casa de um pastor visitando, ele tinha acabado de comprar uma bonita TV, daquelas fininhas e tal. E eu comecei a rir, brincando, e disse: eita, pastor, o senhor chegando e a minha foi embora. Leva, queimou. Aí disse: o quê? Queimou? Menino! E de uma maneira bem rápida, irmãos, me surpreendeu e me assustou. Ele pediu para um dos filhos ir no quarto, pegar a TV do quarto e dar para mim, porque ele disse que se Deus me deu duas, é porque alguém precisava de uma. Então aquilo me ensinou, isso faz muito tempo, isso me ensinou que existem características em determinadas pessoas que evidenciam Cristo quando há o desapego. Saber que pessoas estão passando por dificuldades financeiras e chegar a época do Natal e ela nos chamar até a sua casa e dizer: vem cá, está aqui a roupa da sua esposa, o calçado da sua esposa, seus 3 filhos, está aqui a roupa deles, o calçado deles, e finalizar dizendo assim: não diga que eu sou bom, bom é Deus. Deus é fiel, irmãos. E Ele mexe conosco. Ele nos molda.
Ele nos transforma independente de nós. Que tantas vezes falhamos, erramos, e Ele permanece fiel com a sua palavra e nos resgata das margens do abismo. Esse é o Deus que nós servimos. E para finalizar, no versículo 8, irmãos, João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quer ser qualificado como discípulo? Dê fruto. Esteja vinculado a Jesus e nas suas palavras. Isso vai produzir frutos e nós seremos identificados e qualificados por Ele como discípulos, como aqueles que por Ele foram encaminhados nos caminhos que Ele mesmo preparou para que nós pudéssemos andar, para darmos frutos e glorificarmos o Seu nome. Isso nos qualifica. Nosso progredir em Cristo glorifica a Deus. Isso nos aproxima dele e nos identifica como seus filhos, como discípulos. Então exerça a cristandade. Ame. Esse mundo, irmãos, nele nós somos peregrinos. Da linda pátria estou bem longe. Não é assim que diz o hino? Mesmo desafinado, é assim que diz o hino. Estamos longe, mas esse dia se aproxima. O dia que nós vamos ver o rosto de Jesus como de fato Ele é. A cor dos seus cabelos, a sua face. Vamos ter a oportunidade que João teve de estar pertinho dele. E vamos dizer, valeu a pena. A luta, a batalha. Mas isso só vai ser possível, irmãos, por Cristo, em Cristo. Porque nós de nós mesmos não produzimos fruto bom. O nosso fruto sem Cristo é podre, é sem sabor, é azedo, é amargo. O nosso fruto sem Cristo não produz vida, não é atrativo aos olhos nem ao paladar. Mas nele, Ele nos faz frutíferos. Amém? Então eu espero, nesse momento, de uma maneira bem simples e singela, que você possa ter assimilado alguma coisa do que foi dito aqui. E eu tenho certeza que sim. Que você possa viver como igreja. Que você possa ser igreja, de fato. Que o Espírito Santo que está aí dentro de você, que agita-se, que aquece, que alegra, que faz com que homens feitos chorem, que faz com que clamemos, que acordemos pelas madrugadas para buscá-lo, para orar, para agradecer, para chorar, porque não existe outro melhor lugar para estarmos a não ser aos pés de Cristo, sentindo dele a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado. Então eu louvo a Deus pelo seu amor, né? Pelo seu desejo de ter nos escolhido para fazermos parte do seu rebanho. Que Ele seja conosco até o fim. Que nós estejamos vinculados a Jesus Cristo até o fim. Até aquele grande dia. Se assim Deus permitir. Porque nós podemos estar antes. Amém? Como tantos outros já estão. Então eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que entrou no Facebook, viu a live e se interessou e ficou conosco. Que Deus tenha lhe edificado. E eu lhe convido nesse momento para orarmos. E eu aproveito nesse momento também e peço oração aos amados irmãos.
Amém? Uma oração específica. Amanhã, sábado, os irmãos sabem, eu trabalho em uma empresa de atacado, né, varejista, aqui de Natal e em Parnamirim. Nós vamos estar inaugurando uma loja amanhã, se Deus quiser. Essa loja fica aqui em Parnamirim. E nós sabemos que o momento é muito difícil em virtude do coronavírus. Então, com muita ousadia e fé no coração, os diretores, compreendendo a necessidade de o povo ter mais uma fonte de onde adquirir alimento, vai sim abrir as portas amanhã. Então, que os irmãos orem para que tudo ocorra de maneira ordeira, né, prudente, todas as medidas de precaução, conforme o decreto que foi lançado por nossa governadora, estão sendo seguidos. Que o povo venha com calma, com tranquilidade e gostem, né, daquele ambiente, em nome de Jesus. Então orem por isso também. Orem pelos empresários todos do Brasil e do mundo, que muitos deles estão cancelando os seus CNPJs, irmãos, estão fechando suas empresas, famílias estão ficando desempregadas, sem ter o sustento, né, da sua prole. Que Deus venha com brevidade trazer solução. Eu vi no jornal, espero que seja verdade isso, que Israel já desenvolveu uma vacina, está em fase de testes. E muitos outros países também estão em fase avançada nesse intuito, né, nesse desejo da criação de uma vacina. E quando isto acontecer, que todos tenham acesso, né? Porque eu acredito que quando isso acontecer, os propósitos de Deus, utilizando essa enfermidade, já foram cumpridos de forma individual e coletiva, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Antes de orarmos, eu queria agradecer a nossa irmã Maria Lima. Deus está no controle de tudo, pastor. Sempre, sempre. Se não fosse Ele, estávamos perdidos. E como eu disse hoje a uma pessoa, nós não estamos desgovernados, nós não estamos descendo de ladeira abaixo, sem governo, muito pelo contrário, tudo está sob controle. Então isso é motivo de alegria. Às vezes nós tememos e trememos porque somos carne. O nosso espírito está pronto, mas essa carne às vezes fraqueja. Amém? Então que Deus venha nos fortalecer na nossa fraqueza, porque Ele é a nossa força. Vamos orar? Meu Senhor e Deus, feche os olhos aí. Nós te agradecemos por este culto, por esta reflexão. Não foi culto, por esta reflexão, Senhor. Hoje nós teríamos nosso culto de oração e testemunho, se fosse no templo. Mas o momento que nós estivemos juntos aqui com as pessoas que sintonizaram conosco, Tu estiveste presente em nossos corações, onde quer que nós estejamos nesse momento. Que Tu possas, Senhor, e queira abençoar a cada um, a cada pai de família, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, que têm acesso às mídias sociais, nos presídios, Senhor, nos recônditos deste mundo, Pai amado, deste Brasil. Que Tu chegue com a palavra de conforto e alívio, que Tu chegue com motivação e esperança, porque Tu és o dono, Senhor, de tudo e de todos. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, a nossa não, mas a Tua é. Então que a Tua vontade prevaleça e vai prevalecer, porque Tu és Rei, Tu és soberano. E ninguém pode te afrontar, Senhor. Ninguém pode, Senhor, falar palavras contrárias à Tua vontade, se a Tua vontade é nos favorecer. Então favorece o mundo, favorece o Brasil, favorece o Rio Grande do Norte, independente de qualquer coisa, independente de má vontade de liderança, independente de má vontade de políticos. Tu és Deus sobre tudo, Senhor. Então toma o Teu rebanho espalhado pela terra, Senhor, e nos enche de gozo, de alegria, e que as lágrimas represadas, Senhor, saltem dos nossos olhos, Pai, e nós possamos expressá-las a Ti, apresentá-las a Ti como sacrifício vivo, Senhor, racional, como nos orienta a Tua palavra, Senhor, cultuando onde quer que nós estejamos. Então nos abençoa, Deus, na pessoa bendita do Teu Filho, Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos, eu agradeço a todos pela companhia. Deus os abençoe.
domingo, se Deus quiser e assim permitir, estaremos em mais uma live com a nossa reflexão acerca da palavra do Senhor. Até lá, ore em nome de Jesus. Nós teríamos, para você que faz parte aqui da SCPI e a CPI, que é a líder, nós teríamos uma reunião amanhã, né? Sábado, mas essa reunião foi cancelada em virtude justamente da prorrogação do decreto, que é até o dia 23 de abril, e nós vamos respeitar isso. Acreditamos que já será o momento de estarmos reunidos. Amém? Então, assim que for possível, estaremos reunidos sim, para conversarmos sobre o direcionamento da nossa igreja e tudo aquilo que Deus tem colocado no coração dos irmãos. Eu estou muito feliz, tenho recebido contato de algumas pessoas da nossa igreja, cheia de ideias, cheia de planos, e todos eles glorificando o nome do Senhor. Então Deus é fiel e está cuidando de nós, está aumentando a saudade que está dentro do peito, e nós vamos extravasar em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.